glória. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração, voltar a ter intimidade e adentrar um ambiente da adoração, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Vestimentas de glória, para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Boa noite, graça e paz, amados, amadas, meus queridos, Shalom. Bem-vindo a este nosso devocional, bem-vindo a este nosso tempo, onde nós abrimos os nossos ouvidos para ouvirmos a palavra de Deus, onde nós abrimos os nossos olhos para podermos enxergar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Eu creio que cada um de nós tem os seus propósitos, cada um de nós tem os seus objetivos e que hoje possa mais uma vez ser um momento onde nós tiramos um pouquinho de nós para ouvirmos mais de Deus, onde nós dedicamos um pouquinho do nosso precioso tempo para nos curvarmos diante da autoridade, do respaldo, da palavra, daquilo que vem do alto para as nossas vidas, amém? Eu creio que você tem muitas coisas para poder pedir, mas também você tem muitas coisas para poder agradecer. Eu também creio que você também tem muitas coisas para aprender, que nós, diante de Deus, precisamos estar prontos, aptos e preparados para receber, mas também prontos para dar o melhor de nós, para renunciarmos a nós mesmos, para estarmos aptos a viver o decreto que Deus tem para as nossas vidas. Eu queria pedir para você que já está chegando aí, para você que está já nos ouvindo, participando deste tempo precioso, que você possa estar compartilhando esta live, que você possa convidar alguém para poder estar junto conosco, participando. Marque alguém aí na nossa timeline, convide alguém, convide pessoas, compartilhe na sua página, compartilhe no seu perfil, compartilhe nos grupos. Hoje nós vamos ter uma palavra em continuação àquilo que nós refletimos ontem e aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, Queria dar as boas-vindas para quem já tem estado conosco aí, Deixa eu ver aqui, algumas pessoas já chegaram. Muito bom estar com vocês, Olhem, meus pais comigo. Pai, mãe, Deus os abençoe.
Deixa eu contar um testemunho agora aqui, né? Eu cheguei agora há pouco aqui em casa e eu tinha acabado de tomar um café. E o Luiz Felipe, meu filho mais novo, estava sentado na mesa com 2 amigos conversando. E um pacote de biscoito de polvilho que os meus pais trouxeram lá de Pitangueiras, aberto sobre a mesa. Olha, eu pude comer aquele biscoito de polvilho e me lembrar da minha infância, me lembrar da minha cidade natal e agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo que Ele está fazendo, por todas as bênçãos que são derramadas sobre nós. Eu queria dizer para você algo que Deus falou profundamente no meu coração. Nós não precisamos ter muitas coisas para ser felizes. Nós não precisamos de muito. Nós precisamos apenas de reconhecer que Deus é o nosso Deus e que nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, Ele nos lembra que Ele tem cuidado das nossas vidas. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, Ele tem nos abençoado, Ele tem colocado pessoas que nos amam ao nosso redor, pessoas que nos querem bem, para que a gente possa estar olhando sempre para as vitórias que Deus tem. Pai, mãe, muito obrigado por tudo que vocês são, por tudo que vocês fizeram e por tudo que vocês continuam fazendo na minha vida. Deus os abençoe. Amém? Queria dar esse testemunho para vocês, né? Pastor Marcel, pastora Fran, Deus os abençoe também. Patrícia, Deus abençoe você. Patrícia, graça e paz. Luana, lá de São Manuel, Deus abençoe você. Luana, seja bem-vinda, sinta-se em casa. Pode falar à vontade, pode se expressar à vontade, pode se manifestar em nome de Jesus. Amém? Eu também queria dar boas-vindas aqui para Rosana. Rosana, seja bem-vinda. Para o Edgar, também seja bem-vindo, Edgar. Pessoal lá de Mogi Guaçu nos ouvindo. Meu querido amigo Pedro Pissarra, graça e paz, boa noite. Fico muito feliz que você esteja assistindo conosco aí. Minha prima Fátima, lá de Jabuticabal, Deus abençoe você, Fátima, sua casa, sua família, o Ulisses, Deus os abençoe. Você também faz parte da minha infância, da minha juventude, e a gente se alegra demais com todas as origens que nós tivemos, né? Fabrício Silva, lá de Mogi Guaçu também, aquele abraço para você, Fabrício. Eu vi que você entrou ontem, não pude te cumprimentar, peço desculpas. Quando eu embalo a falar, eu não gosto de ficar interrompendo o meu raciocínio, a mente ferve e a gente fica focado naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus quer falar. Amém? Silvana Alexandre, lá de São José do Rio Preto, Deus abençoe você também, Silvana. Abençoe também o Alexandre, Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Jaqueline Nayara, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, seus filhos, Deus abençoe suas mãos, que tudo seja próspero e abundante. Elizabeth Calil Monson, ou Monson Calil, Deus abençoe você, Beth, em nome de Jesus. Amém. Olha a Beth dizendo, eu tenho mais que agradecer e aprender, todos nós, né, Beth? Graças a Deus, eu acho que a gente tem construído uma ideologia de sermos humildes e podermos aprender todos os dias. Muitas vezes a gente precisa ser puxado a nossa orelha e relembrar até aquilo que já aprendemos, que já sabemos. Mas faz parte a gente estar vivendo esse tempo sobre as nossas vidas, amém? Meu discípulo Walter, uma bênção que Deus me deu, que colocou na minha vida, que colocou debaixo do meu cajado. Deus abençoe você, Walter. Deus abençoe você também, Luana. Tatiana, a filha da Beth, também está conosco. Tati, aquele beijo para você, Deus abençoe. Hoje é dia da gente relembrar a nossa juventude, né? A Tati é da época nossa de mocidade, Deus abençoe, Tati, né? Dona Leni, mãe do pastor Marcel, Deus os abençoe também, Dona Leni, senhora, sua casa, tudo isso que vocês fizeram aí, o pastor Marcel também, Deus os abençoe.
Amém? Quem mais está conosco, né? Lilian Freitas, Deus abençoe você, Lilian. Deus abençoe sua vida. Pastor Roberto Bueno, Deus abençoe você. Graça e paz, Luana. Deus os abençoe poderosamente. Deus possa fazer com que nós sejamos instrumentos e vasos usados por Ele para podermos encher o céu, saquearmos o inferno e tirarmos as pessoas dessa escravidão do mundo e podermos levar para a luz, para a graça que vem de Deus. Amém, amém e amém. Aninha, graça e paz, Deus a abençoe poderosamente também, Aninha. Aninha, eu engasguei com a água, oh meu Deus. A Aninha também tem sido um presente que Deus nos deu, né? Aninha, eu já lhe disse isso e volto a repetir. O Senhor tem propósitos e grandes projetos na sua vida. Não se aparte da presença dEle e nem rejeite o comissionamento que Ele tem colocado em tuas mãos. Grandes talentos Ele tem te dado e você poderá usar, usufruir e ser bênção e abençoar. Amém? Eu queria iniciar a nossa reflexão de hoje falando um pouquinho do que nós falamos ontem. Muitas vezes nós temos dificuldades para compreender quem é Deus. Deus, Ele é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quando nós olhamos para esse Deus El Shaddai, o Deus eterno, todo-poderoso, nós precisamos compreender que todo o poder vem do Senhor, que todo o poder está estabelecido sobre a voz, a palavra, os decretos que Deus estabeleceu para o homem. Deus é onipotente, Deus é El Shaddai, o Senhor Deus Todo-Poderoso. E aí nós precisamos compreender. Se nós temos esse Deus sobre as nossas vidas, se nós temos esta palavra de vida que vem do céu para nós, por que é que muitas vezes nós perecemos de angústias, de aflições? Muitas vezes nós patinamos na nossa trajetória de vida. Se nós temos Deus, que para Ele nada é impossível, tudo é possível para Deus, Ele é onipotente, Ele é El Shaddai. Por que é que essa onipotência de Deus, que é o nosso Pai, não é celebrada nas nossas vidas? Meus queridos, nós precisamos compreender, nós precisamos refletir e nós precisamos saber que Deus é onipotente, mas que nós precisamos ter algo, ou fazermos algo, ou renunciarmos a algo para que a bênção de Deus possa nos alcançar. Ontem nós refletimos sobre as pessoas que são incrédulas, que não exercitam a sua fé, e que por não exercitarem a sua fé, que por não exercitarem aquilo que tem direito de olhar, de sonhar, de ver, de ter a sua visão no seu destino de futuro, perdem a bênção que Deus tem para elas. Não é mesmo? E hoje eu queria refletir com você, sobre algo que nós precisamos renunciar nas nossas vidas, para que as bênçãos do Senhor também possam nos alcançar. Olhe, nós não podemos nos esquecer que Salmo 33, do verso 13 ao verso 15, nos diz assim: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Então, Deus, Ele é El Shaddai, é todo-poderoso, mas também é onipresente, onisciente,
Ele está presente conhecendo a todos nós, Ele está presente vendo o que nós estamos pensando, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos agindo. Ele é onisciente também, Ele conhece todas as coisas. Então, preste atenção nisso. Existem pessoas que acham que podem enganar a Deus. Existem pessoas que acham que pode passar pano, viver de máscaras diante do Senhor. Existem pessoas que cometem pecados, que têm uma vida de erro, de transgressões, de iniquidades, e não se arrepende dos seus pecados e acha que Deus vai ter propriedade para abençoá-las. Meus queridos e minhas queridas, nós precisamos colocar alguns pingos nos is, como poderíamos refletir hoje. Colocarmos algumas verdades em pauta. Muitas pessoas têm procurado um evangelho barato, só de bênçãos, só de conquistas, só de vitórias. E estas pessoas estão se esquecendo que Deus tem uma aliança com os homens. Uma aliança onde Ele nos promete algo, onde Ele nos oferece algo, onde Ele nos dá muitas coisas, mas Ele também nos cobra, mas Ele também nos exige, mas Ele também nos orienta a renunciarmos tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que possuímos, para poder amá-lo. Ele também nos orienta, nos exorta a vivermos uma vida de santificação, onde o pecado não tem mais poder nem autoridade sobre as nossas vidas. Agora, nem sempre nós teremos facilidades de vivermos esses decretos sobre as nossas vidas. E quando nós não reconhecemos a nossa necessidade de mudança, de transformação, quando nós não compreendemos a necessidade que temos que nos arrepender dos nossos pecados para mudarmos a nossa vida, para mudarmos o nosso comportamento, os nossos hábitos e as nossas atitudes, num processo de conversão genuína, nós nos tornamos incautos. Nós nos tornamos tolos e as bênçãos do Senhor não nos alcançarão. Sabe? Nós poderíamos falar de trocas com Deus, de negociarmos com Deus, mas eu preciso lhe dizer, Deus é o dono do ouro e o dono da prata. E a sua palavra é viva e eficaz. E as suas promessas duram para sempre. Meu amado, minha amada, se tem alguma pendência tua com relação a pecado, você precisa hoje esquadrinhar a sua vida e diante desse nosso devocional, tomar posse da tua bênção através do arrependimento dos seus pecados. Olhe, João Batista, quando ele pregou o batismo, quando ele confrontou os fariseus, ele disse: raça de víboras, arrependei-vos dos vossos pecados e produzi frutos de arrependimento. Hoje, nós precisamos compreender que as nossas vidas têm o perdão para que nós possamos ser abençoados através do sangue do Cordeiro que foi derramado sobre as nossas vidas. E aí vem a questão. Você sabe qual é o preço que o pecado causa nas nossas vidas? Romanos 6:23 fala que o salário ou o preço do pecado é a morte. A morte significa para o homem a separação do homem de Deus. Então, se o homem está em pecado, ele está vivendo um processo de morte, uma morte espiritual onde Deus não pode responder às nossas orações. Nós estamos refletindo nesses dias sobre por que orações não são respondidas. Uma das
causas de nós não termos as nossas orações respondidas, não alcançarmos as nossas bênçãos sobre as nossas vidas, é termos pecado, termos erros, termos transgressões e, pelo contrário, não termos arrependimento daquilo que fizemos de errado, das iniquidades que praticamos, das transgressões que cometemos. Porque olhe, o mesmo versículo de Romanos 6,23 diz que é dom gratuito de Deus a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, a antítese do pecado é a vida eterna. Aquele que está em pecado viverá a morte, mas aquele que está arrependido dos pecados e clama a Deus pelo seu perdão, ele recebe o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, que vem através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, eu queria que você pudesse compreender hoje, nós não podemos nos esconder da verdade. Nós não podemos nos esconder da palavra que é revelada sobre as nossas vidas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um pecador que não se arrepende dos seus pecados, a sua oração não passa do teto, é inútil. Não tem poder, não tem respaldo, não tem vida. Romanos capítulo 12, verso 1, fala sobre isso, que nós devemos praticar o culto racional. Existem pessoas que se martirizam, existem pessoas que fazem promessa, que fazem sacrifícios para poder ter o perdão dos seus pecados. Porém, não se arrependem dos pecados. São sacrifícios tolos. São sacrifícios inconvenientes e que não trarão bênção, sabe? Quantas vezes você já viu uma pessoa pagando uma penitência, um flagelo, pagando promessa, porque ela pecou, porque ela errou? Mas a questão passa a ser, e o seu coração foi transformado? E as suas intenções deixaram para trás aquele preço de condenação, de escravidão que o pecado lhe trouxe? Através da mudança de atitude, de hábitos, de comportamentos? Então, quando nós falamos e quando nós pensamos no perdão de Deus, Deus não quer sofrimento sobre as nossas vidas. Olhe, obediência quero e não sacrifícios. A palavra de Deus ela é clara, ela é objetiva. Deus quer que nós possamos nos libertar do preço da escravidão da morte que vem pelo pecado através da obediência, através de uma renúncia pessoal das nossas vontades, dos nossos desejos, da nossa natureza carnal, para podermos viver o decreto que Deus tem para as nossas vidas. Um decreto de vitória, um decreto de conquista, um decreto de bênçãos. Porém, nunca nos esquecendo que existe uma contrapartida. Deus é fiel, Deus é justo, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas e nós precisamos estar vivendo uma vida de obediência, uma vida de integridade, uma vida de renúncia, uma vida onde nós nos entregamos a nós mesmos por amor a Cristo para poder viver a sua promessa sobre as nossas vidas. Amém? Olhe, nós vivemos hoje um conceito de sociedade muito cruel. Nós vivemos um conceito humanista de comportamento no mundo extremamente incoerente e inconsistente. Quando nós olhamos para o pecado, quando nós olhamos para as transgressões, não existe pecadinho, pecado e pecadão. Existe pecado. O dia que Jesus
foi confrontado por aqueles fariseus, por aqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher que havia sido pega em adultério, que estavam acusando, julgando aquela mulher. Jesus não chegou para eles e disse: quem tiver um pecadão, que jogue a primeira pedra. Ou quem tiver um pecadinho, que jogue a primeira pedra. Jesus olhou para aquela multidão, para aquelas pessoas que estavam ali para apedrejar aquela mulher e disse: aqueles que não tiverem pecado, que atirem a primeira pedra. Sabe, meus queridos, quantas pessoas têm medo de vir para a igreja pelo medo do julgamento que a igreja fará sobre ela? Quantas pessoas têm os seus erros, têm as suas transgressões, têm até o desejo de mudança, mas têm dificuldade de procurar a Deus com medo do julgamento que irá encontrar dentro da igreja. Nós estamos falando de pecado, mas eu queria te dizer que o pecado de julgamento também é algo que nós precisamos avaliar nas nossas vidas. O Senhor Jesus, quando veio ao mundo, ele tinha toda a legitimidade para julgar as pessoas, para julgar e condenar comportamentos, mas ele disse: eu não vim para julgar, eu vim para salvar o mundo. Então, e nós? Estamos aqui para julgar pessoas, para julgar comportamentos, para julgar atitudes, para trazer crivo de juízo e de condenação? Ou nós estamos aqui para também reconhecermos que somos pecadores, que necessitamos do perdão de Deus sobre as nossas vidas, para vivermos um evangelho puro, genuíno, onde a presença de Deus nos fará sermos diferentes, sermos testemunhas? Então eu quero lhe dizer, da mesma forma que você precisa de perdão para os seus pecados, você não pode ser um julgador, um fariseu, alguém que usa máscaras de santidade para apontar o erro do teu irmão. Pelo contrário, seja você humilde, honesto, franco, fiel, reconhecendo que você tem pecados, que você precisa de amparo nas suas áreas de fragilidade. E quando você souber que uma pessoa está precisando de amparo, não seja o dedo que aponte, mas seja a mão que acolhe, a mão que suporta, a mão que fala: vamos lá, vamos vencer este pecado, vamos vencer esta aflição, vamos vencer esse processo na sua vida. Eu te ajudo nisso, para que juntos nós possamos ter um testemunho de vitória e de conquista. Afinal de contas, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja que deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Você não gostaria de ser amparado por alguém durante os teus momentos de aflição, de angústia, nos momentos de autorrejeição, nos momentos de arrependimento das suas ações, dos teus pecados, das tuas transgressões? Então, por que quando você vê algum pecador, alguém que errou, você não age da mesma forma? Por que você não abraça aquele que pecou, aquele que transgrediu, aquele que precisa de um abraço amigo para ter a tua vida transformada? Nós precisamos saber que o pecado, ele gera consequências nas nossas vidas. E nós não estamos aqui para sermos juízes, mas nós estamos aqui para sermos servos, filhos que servem. Então, o evangelho que nós servimos, muitas vezes vai ser o evangelho que nós vamos ter que renunciar até as nossas próprias propriedades de julgamento, de condenação. Já basta o mundo que condena, já basta o humanismo que condena, já basta Satanás, o acusador, que irá nos acusar. Nós não podemos sermos juízes, mas nós precisamos sermos pessoas que são usadas por Deus para restaurar outras pessoas. O perdão faz parte
A vida de renúncia, de entrega, de santificação é um preço que também faz parte para que nós possamos pagá-lo, para que nós possamos viver a promessa que Deus tem sobre as nossas vidas. Preste atenção, sem santificação ninguém verá ao Senhor. Não existe respostas de Deus para aqueles que não têm um coração arrependido, um coração quebrantado, para que possam receber de Deus algo diferente na sua vida. Sabe? Quem não tem um coração quebrantado, um dia será quebrado por Deus. Não duvide disso. Não duvide disso. Se você não se apresentar diante do Senhor arrependido, pode ter certeza que um dia Deus irá fazer você ser destruído, quebrado por completo, para Ele poder fazer você de novo. Assim como tantos nós já fomos moídos algumas vezes por falta de nos arrependermos. Amém? Eu queria, para poder encerrar a nossa reflexão desta noite, trazer um texto para você que está em Isaías, capítulo 59, a partir do verso 1, que diz assim: Vejam, o braço do Senhor não está curto, que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa, e os seus lábios falam mentira, e a sua boca murmura palavras ímpias. Meus amados, Deus não tem respaldo, Deus não tem comunhão, Deus não tem harmonia com aqueles que vivem no pecado, com aqueles que vivem na maldade, porque são separados de Deus. Olhe, existe algo que nós precisamos compreender. Todos nós temos as nossas áreas de fragilidade. Todos nós temos os nossos momentos de crises. Todos nós temos os nossos momentos em que nós precisamos parar, olhar e ouvir, para não pecarmos contra Deus. Pararmos para ouvir a palavra, pararmos para ver a palavra, pararmos para sentir a palavra, pararmos para guardar a palavra no nosso coração para não pecarmos contra Deus. Por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa e cada um de nós sabe onde são os pontos de fragilidade que nós precisamos zelar, que nós precisamos cuidar. Meus queridos, tome posse da sua bênção, mas seja vigilante, seja atento. Sabe, uma das maiores mentiras que Satanás quer que o mundo acredite é que ele não existe, que o mal não existe, que não existe consequência para as transgressões. Sabe? Quantas pessoas você já viu darem testemunho que fizeram coisas erradas e depois disseram: eu não me arrependo, foi muito bom. E arrumam justificativa por terem negociado os seus valores, por terem negociado os seus princípios e por terem abandonado os propósitos de Deus para a sua vida. Sabe? O engano de Satanás está aí. O engano de Satanás tem levado muitas pessoas para o alcoolismo, para as drogas, para a prostituição, para a fornicação, para o adultério, para a pornografia, porque é gostoso, porque faz bem, porque me deixa feliz.
Porém, eu gostaria de te lembrar novamente: o salário do pecado é a morte. E o mundo tem tentado nos enganar dizendo que não é verdade isso, que o inferno não existe, que o mal não tem nada a ver, que a gente só precisa fazer aquilo que nos faz bem. Meus queridos, cuidado, vigie. O pecado é a grande barreira de separação entre Deus e o homem. O pecado é aquilo que nos impede de atingirmos o nosso alvo, de atingirmos o nosso objetivo, de atingirmos as nossas conquistas. E eu lhe pergunto, Jesus é o seu alvo? A obediência à palavra de Deus é o seu desejo e a sua vontade? Então, que essa nossa reflexão de hoje, que esse nosso devocional de hoje, possa ser sim um puxão de orelha, mas também possa ser algo que nós possamos colocar em prova constantemente nas nossas vidas, para nos mantermos firmes, fortes, perseverantes e sabermos que as nossas orações chegarão a Deus, porque nós estamos tendo uma vida de arrependimento pelos nossos erros, pelas nossas transgressões e pelos nossos pecados. O inferno é real, sim. E olhe, eu queria trazer hoje para você um decreto para a tua vida, um decreto de vitória. A palavra de Deus, em segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 17, diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? Então, eu não sei como que é o seu nível de intimidade, ou qual é o nível de intimidade que você tem buscado com Deus. Mas a palavra que tem hoje para a tua vida é: você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As acusações do passado, os seus traumas do passado, os decretos que as pessoas olharam para você e disseram não pode, não é capaz, as maldições que foram proferidas, que foram declaradas sobre a sua vida, estão por terra, porque tudo se fez novo. A palavra de Deus traz à existência um nível de rompimento sobre a sua vida. Eu queria que você pudesse entender isso. Você é uma nova criatura a partir do momento que você olha para a cruz do Calvário e toma posse da bênção que Deus tem para você. As bênçãos lhe acompanham. E se um dia alguma pessoa olhou para você e te disse: você não tem capacidade, você hoje vai repreender e vai dizer: eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Se algum dia uma pessoa olhou para você e te disse: você não vai ser nada nessa vida, hoje você vai poder declarar: eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Se o mundo, se as pessoas apontam teus erros, você vai dizer: eu tenho o perdão de Deus sobre a minha vida, porque eu sou nova criatura. Se as pessoas te acusam, você vai dizer: você não tem o direito de me acusar, porque eu sou nova criatura. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus irá nos invadir para podermos celebrar o decreto que Deus tem sobre cada um de nós. Você é nova criatura. E olhe, sabe o que uma nova criatura tem direito? A herança que vem do Pai. E a herança que vem do Pai fala que a nova criatura que você tem uma identidade sarada, curada, restaurada, uma patente espiritual que os homens não podem te roubar, que os decretos do homem não têm poder nem influência sobre a sua vida, porque quem te legitimou,
Quem te deu essa patente é o Senhor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente, o Deus El Shaddai. Tome posse da sua bênção, tome posse da sua vitória. Você está chorando por quê? Você está gemendo por quê? Você está resmungando por quê? Você está murmurando por quê? As bênçãos do Senhor são sobre você. Então, tome posse, olhe, afaste-se de toda a aparência do mal, para que você possa viver o decreto que Deus tem sobre a sua vida. Afaste-se daquilo que te faz mal, afaste-se daquilo que te traz mágoa, afaste-se daquilo que te traz rancor, que te traz ódio. Coloque-se na presença do Senhor, porque você é um filho, você é uma filha, e as bênçãos do Senhor estão sobre a sua vida. Você nunca mais vai ser presa fácil para o inimigo. Você nunca mais vai ser presa fácil para as ciladas do inimigo. Você vai ser agora um homem que vigia, uma mulher atenta. Você vai ter a vigilância sobre os seus olhos, sobre os seus ouvidos. Você não vai se aliciar para a prostituição, para as drogas. Você não vai se deixar vencer pelas tentações deste mundo. Você vai estar vigilante, focado, porque você é nova criatura, você tem uma promessa sobre a sua vida, e esse devocional de hoje vai te colocar num patamar diferente, num patamar de vitória, num patamar de conquista, num patamar onde as trevas irão se retirar da sua presença, porque a palavra de Deus é clara e também te dá uma vitória sobre isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus, você é nova criatura, resisti ao diabo, porque você é nova criatura, e ele, o diabo, fugirá de vós. Por quê? Porque você tem uma identidade sarada, curada, um decreto de vitória sobre a sua vida. Tome posse daquilo que Deus tem para você. Rejeite as tentações, rejeite o pecado, esteja aliançado com o Senhor, para que os céus se movam sobre a sua vida e o decreto de vitória seja estabelecido. Meu querido, se você tem dificuldade para interpretar isso, o Espírito Santo de Deus está diante de você, está diante da tua vida. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus está à porta do nosso coração, batendo. Basta que nós façamos abrir a porta do nosso coração para que Ele entre e faça morada. E quando Jesus fizer morada em nós, e quando Jesus habitar em nós, o seu Espírito Santo nos convencerá do pecado, do juízo e da justiça. Aí nós não precisamos de mais nada. Aí nós temos aquele que nos mostra, aquele que nos orienta, aquele que nos governa, aquele que traz a verdade à tona nas nossas vidas, para que nós possamos desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Hoje, eu queria finalizar esse nosso devocional, mas eu queria que você pudesse finalizar comigo, fazendo uma oração, onde você reconheça realmente que você depende de Deus, que você depende deste nosso doce amigo Espírito Santo, para que nós pudéssemos fazer um mover, onde o pecado não nos domine mais, onde nós precisamos reconhecer que o juízo e a justiça de Deus irão ser estabelecidos sobre as nossas vidas, e que nós temos um decreto de vitória para conquistarmos o sobrenatural. Tome posse da sua promessa. Porém, preste atenção nisso. Tome uma atitude na tua vida. Tome uma atitude diante dos teus erros, diante dos teus pecados, para que Deus possa transformar tudo na tua vida, tudo na tua existência, e trazer o decreto de bênção para você, um decreto de rompimento, de abreviação, e você viverá
dias incríveis, onde você orará a Deus e a resposta virá, onde você clamará a Deus e você verá um mover de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar? Eu não sei onde você está agora, não sei o que você está fazendo, mas eu queria que você pudesse, durante alguns minutos nessa nossa oração, fechar os seus olhos e não pensar em nada. Fechar os seus olhos e se apresentar diante de Deus. Se apresentar diante de Deus com um propósito. Que Ele transforme a tua vida. Que tudo aquilo que ainda resta de pecado, de erro, de transgressão, possa ser tirado, para que você possa ser cheio da presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, nós te pedimos que as tuas bênçãos nos invadam. Pai, nós temos pecados, nós temos transgressões e iniquidades. Quanta sujeira, meu Deus! Nós queremos ser limpos, Senhor, e por isso te pedimos perdão. Te pedimos perdão, Senhor, em nome de Jesus, o nosso advogado justo e fiel. Pai, que o teu Espírito Santo, o nosso doce amigo, consolador, possa revelar-nos, meu Pai, e nos conscientizarmos, nos convencendo dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades e da tua justiça e do teu juízo, Senhor. Pai, que as tuas bênçãos movam-se ao nosso favor. Que os teus anjos, Senhor, possam estar guerreando, intercedendo por nós, para que nós vejamos, meu Pai, sinais, milagres e prodígios nas nossas vidas. Pai, eu libero a bênção agora sobre os teus filhos. Alcance, Senhor, este homem, esta mulher que nos ouve. Agracie-os, meu Pai, com o teu toque, com o teu perdão, para que eles sejam, meu Pai, identificados como os teus filhos. Filhos que te servem, filhos que te buscam, filhos que te amam, filhos, meu Pai, que têm direito à tua herança, filhos que têm direito a exercitar a autoridade que vem do alto contra as hostes espirituais da maldade. E em nome de Jesus agora, Pai, eu declaro que este homem, esta mulher está sendo liberta, sarado, curado de todos os males sobre a sua vida, sejam naturais, sejam espirituais, sejam de ordem emocional, sejam de ordem sentimental, Senhor. Cure agora, meu Pai, toque nesta vida em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Assim seja. Amém, amém e amém. E você que toma posse dessa bênção, se manifeste, meu querido. Não deixe de se expressar em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, deixa eu ver, teve algumas pessoas que se manifestaram aqui, não consegui ver, né? Deixa eu ver agora, né? Maria Penha, Deus abençoe você. Maria, Sandra Colli, né? Pedro Pissarra falando aqui, Deus é Shaddai Todo-Poderoso, né? Pastor Marcel, Deus abençoe. Vera Mota, paz seja convosco, Deus abençoe. Vera, né? Pastor Marcel, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Amém, Dona Leni, né? Jaqueline, Deus abençoe você. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus, louvado seja o seu grande nome. Amém? Tome posse, meus queridos. Tá? A bênção chegou sobre a sua vida, a bênção chegou sobre a sua casa, a bênção chegou sobre a sua descendência. Você foi chamado para viver um novo tempo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua descendência. Em nome de Jesus, eu queria que você pudesse compreender
quando nós nos entregamos a Deus, todas as outras coisas começam a acontecer nas nossas vidas. Vem provisão, vem prosperidade, vem bênção, vem harmonia conjugal, vem restauração. Creia, não duvide, o Senhor tem propósito para cada um de nós. Amém? O Senhor tem um propósito para a tua vida, o Senhor tem um propósito para a tua descendência. Se você está passando perrengues e talvez você precise de um conselho, pode me procurar, pode procurar a pastora Adriana. Nós estamos aqui para poder lhe abençoar. Nós não somos julgadores, nós somos acolhedores e nós sabemos que todos nós precisamos de um bom conselho, de uma palavra de vida e de uma palavra de vitória. Não importa o que você fez, importa que o Senhor Jesus tem uma palavra de vida para você. Não importa quais foram os seus erros, o que importa é você se redimir, ser remido daquilo que você fez, para que a sua vitória seja decretada. Não sei se você sabe, mas nós vivemos um modelo de igreja que é pautada pelo discipulado. Discípulo ao lado, discípulo que vive, discípulo que aprende, discípulo que é ensinado. E eu queria dizer para vocês, aprenda a confiar no seu discipulador, aprenda a confiar neste homem que tem unção para ser derramada sobre a sua cabeça, para trazer cura, para trazer restauração. Se você precisar, eu estou à disposição. Amém? Deise Cardia chegou também, eu não tinha visto você. Deus abençoe você, Deise. Galeno Muniz, Deus abençoe também. Tantas outras pessoas aqui que chegaram, eu acabei não os vendo. Deus os abençoe poderosamente. E nós vamos, em breve, falar um pouquinho sobre o poder do discipulado. Mas eu queria, de antemão, poder dizer para você, conte conosco. Nós temos um modelo de amor para poder encher a sua vida de glória da presença do Senhor. Amém? Beijo no seu coração. Nos vemos amanhã às 19 horas para o nosso devocional. Nós vamos continuar falando sobre rompimento através de oração, rompimento através de um modelo aprovado do Senhor, e que você possa cada dia mais aprender mais e mais, porque Deus tem propósito para você. Shalom, shalom, shalom. Amo vocês. Beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Até amanhã. Beijo! Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder.